Olá, meus irmãos, mais uma oportunidade que nós temos para compartilhar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a lição de hoje é a lição 6, que tem como tema a unidade da Bíblia. Eu vejo essa lição como sendo uma continuação da lição 3, porque nós trabalhamos na lição 3 o tema quem escreveu a Bíblia. E aí nós desenvolvemos aqui um estudo à luz da palavra de Deus, seguindo uma sistemática de conhecimento, para que possamos chegar à compreensão acerca da origem da Bíblia. E tivemos uma compreensão de que a Bíblia ela é uma inspiração divina. No capítulo 6, nós temos uma característica dessa inspiração divina que se materializa por meio das Escrituras, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela precisa ser concebida como uma extensão da própria perfeição de Deus. E aí nós nos perguntamos, acerca dos 66 livros que estão ali descritos nas Escrituras, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E a pergunta que buscaremos responder na lição de hoje é se há uma coesão, se há realmente essa unidade nas Escrituras, já que se tratam de momentos diferentes, pessoas diferentes e desconhecidas umas das outras, circunstâncias diferentes, mas que ao final levam a um só caminho. Então, a perfeição de Deus, nós começamos a entender a partir da perfeição de Deus, que a perfeição de Deus torna incontestável a ideia de coesão entre os 66 livros que estão compondo as Escrituras. Um fato curioso, que nós devemos nos ater, principalmente para afastar a ideia de que a Bíblia é uma contradição em si mesma, que os seus livros não estão conectados, não há uma conexão entre os seus livros. Então, essas ideias, que são ideias equivocadas, elas são afastadas quando a gente, ao estudarmos a Bíblia, ao lermos os seus livros, nós vamos perceber que em vários livros, em todos os seus livros, nós tivemos histórias escritas, ou profecias, ou revelações, escritas por pessoas que não se viam, não conviviam no mesmo espaço de tempo, viviam em circunstâncias e tempos diferentes e que partiam de uma unidade de conhecimento a respeito das promessas de Deus para o homem e de como o plano da salvação se desenvolveu desde Adão até Apocalipse. Então, é muito curioso a gente ver o Novo Testamento já pré-anunciado no Antigo Testamento, ou seja, uma diferença e uma distância de tempo significativa, e que se não fosse a perfeição do Altíssimo, a sua onipotência, a sua onisciência e a sua onipresença, era impossível nós identificarmos essa unidade. Afinal, e aí é o que nós temos que passar a compreender, que os escritos nos seus 66 livros da Bíblia, entre eles há uma relação de perfeita harmonia, o que revela a unidade das Escrituras, ordenada, perfeitamente ordenada, com um único sistema doutrinário, um só padrão moral e um único plano de salvação. Mas, diante dessas afirmações, a gente ainda tem questionamentos a serem respondidos, como, por exemplo, qual é o ponto de ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Essa pergunta é uma pergunta elementar
e que foi pesquisada por vários anos, né, entre os estudiosos da Bíblia. Mas uma boa notícia é que já se tem a resposta, já há algum tempo, acerca desse questionamento. É que, na verdade, os 66 livros das Escrituras, eles estão em perfeita conexão, na medida em que se completam. E aí, pessoal, nós destacamos 2 pontos, né, que devemos considerar como sendo fundamentais para chegarmos a essa resposta, a essa conclusão de que a Bíblia, né, os seus 66 livros, eles estão harmonicamente conexos. E aí eu queria destacar esses 2 pontos como reveladores dessa unidade perfeita, já que a Bíblia nós já estudamos e compreendemos como sendo uma inspiração divina, então é a extensão da perfeição do Altíssimo. Portanto, há sim uma conexão a ser identificada nos 66 livros das Escrituras. E aí nós vamos aos pontos que acabam respondendo esse questionamento acerca dessa conexão perfeita, como sendo a ligação existente entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O primeiro ponto que eu queria destacar hoje com vocês está relacionado à tradição histórica, né? Existe uma mesma tradição histórica que você encontra tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Essa mesma tradição histórica, quando a gente pega pinça, né, um livro do Velho Testamento, do Antigo Testamento, e um livro do Novo Testamento, em algumas passagens nós vamos ver que existem a mesma identidade histórica, ou seja, a mesma origem, um mesmo povo, né, se tratando da mesma evolução histórica, né, que acaba revelando, né, o plano e o exercício da atividade divina. E aí a gente posso aqui rapidamente exemplificar, né, quando em Atos 7, né, e aí eu não vou ler o Atos 7, né, mas apenas contextualizar para vocês. Em Atos 7, né, ali está, já no Novo Testamento, né, Atos 7 revela, né, conta-nos, né, a morte de Estevão, né, Estevão, né, como sendo um jovem discípulo, né, e candidato, né, a cumprir um papel importante na história do cristianismo. Estevão, né, foi apedrejado, nós sabemos disso. Mas antes de ser apedrejado, Estevão passou por um julgamento popular, em que ele, acusado levianamente por falsas testemunhas, diz que estaria, né, corrompendo as tradições judaicas, aquilo que, né, os ensinamentos mosaicos de Moisés, né, e sendo uma afronta, né, ao povo judeu da época, porque Estevão seria como se fosse, né, um revolucionário, né, que estaria tentando corromper as pessoas, levando a uma falsa ideia, né, do que vinha a ser os planos de Deus. E isso levou, né, a Estevão a ser-lhe dada a oportunidade de se defender diante dos anciãos, diante dos sacerdotes. E se você ler Atos 7, você vai observar que a defesa de Estevão, na verdade, é uma revelação cronológica de toda a história, né, do povo de Israel até Cristo. Então Estevão, quando faz a sua defesa, né, constrói um argumento, né, histórico, né, que vem contando o plano de Deus desde Adão, né, passando pela promessa de Abraão, e ele vem fazendo essa dilação histórica para mostrar àquele povo que Jesus sempre foi anunciado pelos profetas,
mas por ter sido anunciado, e aquele povo que não aceitava a verdade era acostumado a matar os profetas, né? E como Estevão foi muito incisivo na sua fala, porque estava imbuído pelo Espírito Santo, ele estava com a coragem, né, do Espírito Santo, ele disse a verdade, que foi uma espada cortante, né, para aqueles homens da época. E Estevão disse: vocês mataram Jesus, o Filho de Deus, como vocês mataram todos os profetas. Ora, aquela defesa de Estevão, na verdade, é o resumo de tudo que nós pesquisamos no Antigo Testamento. Na verdade, é uma síntese construída numa defesa de Estevão, já numa era diferente, numa era futura, no Novo Testamento, relacionado ao Antigo Testamento, acerca, né, de fatos históricos que revelam uma mesma identidade histórica daquele povo. Então você chega à conclusão de que realmente há uma conexão perfeita, há uma unidade, porque nós estamos diante de dois tempos totalmente diferentes, distantes um do outro, e que acabam revelando a mesma história. Um outro ponto, também parecido com Estevão, né, foi a defesa de Paulo, né, diante do rei Agripa. Isso está relatado em Atos 26, né, em que Paulo, em sua defesa também, faz uma digressão histórica do plano de Deus desde a época de Abraão, né? Então, Paulo vem na sua defesa diante do rei Agripa, né, revelando o plano de Deus da salvação por meio de Jesus Cristo, né, este plano que já vinha sendo anunciado desde Abraão. Então, você percebe que há uma conexão perfeita entre os dois testamentos, o Antigo e o Novo, né? Ou seja, o Novo revelando o Antigo, e o Antigo, né, pré-estabelecendo o que viria a acontecer em tempos futuros, ou revelando, né, o Novo Testamento. E aí você percebe uma conexão perfeita, uma identidade perfeita. Bom, então a tradição histórica é o primeiro ponto, né, em que responde, né, com propriedade, né, esse questionamento de onde reside essa conexão, essa harmonia entre o Novo e o Antigo Testamento. O segundo ponto, que aí vem chancelar, né, essa resposta acerca dessa conexão perfeita, está no que nós entendemos como o princípio das alianças, né? Como se o Novo Testamento ele estivesse em sintonia direta com as alianças estabelecidas por Deus no Antigo Testamento. Dentre as alianças, como nós tivemos a aliança com Noé, né? A aliança com Moisés, por meio das leis que foram entregues por Deus a ele, né? E eu destaco aqui a principal de todas, né? A principal aliança de todas, como sendo a que realmente marca, né, o estabelecimento de unificação de um único objetivo por meio de todas as alianças que vieram se sucedendo, que é a própria aliança feita com Abraão, né? A abraâmica, né? Então, esta aliança, que na verdade está, né, em Gênesis 12, 13, né, quando a gente extrai, né, de Gênesis 12, 13, a seguinte parte, né? Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Isso está em Gênesis 12, 13. Ora, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava falando de uma aliança que se cumpriria em Jesus Cristo, né? Até porque Abraão, como sendo o patriarca, dali haveria a descendência de Abraão, né? E Jesus encarnado, ele veio da descendência de Abraão, né? Veio da descendência de Abraão. E nele foi cumprida essa promessa dada a Abraão, né, no Antigo Testamento, lá em Gênesis capítulo 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então você percebe que em Jesus Cristo, no Novo Testamento, né, cumpre-se uma promessa feita a Abraão
no Antigo Testamento, aí está a conexão perfeita por meio da relação das alianças e das promessas que foram estabelecidas por Deus, que deveriam ser cumpridas em tempo determinado. E aí, muitas das promessas que foram feitas por Deus, elas não seriam cumpridas naquele tempo, mas em tempo futuro. Isso foi, nós vamos ver um pouquinho lá na frente, isso foi inclusive referendado por Jeremias, né, quando o próprio Jeremias chegou a dizer que muitas outras coisas Deus fará no futuro. Então, muitas das alianças, muitas das promessas não foram feitas por Deus para aquele tempo, até porque o nosso Deus ele é atemporal, né? 1000 anos para nós é um dia para Deus, né? Então Deus é o dono do tempo, ele não está vinculado e nem submetido a qualquer tempo. Então as suas promessas elas são consideradas em tempo, né? Mas o tempo considerado na concepção divina e não na concepção do homem. E aí Deus ia revelando, né, se isso ia ser futuro, se isso ia ser naquele momento, se seria numa geração ou tantas gerações à frente. Os profetas iam recebendo essas revelações. Um outro ponto importante que eu destaquei como exemplo desse princípio das alianças, né, está em João 20, 29, né, no livro de João 20, 29, aquela poderosa palavra de Jesus dirigida a Tomé, né, em que Tomé, né, como sendo um símbolo da incredulidade, né, foi ali marcado nele, né, até a sua conversão, como sendo um homem dotado de tremenda incredulidade. Tomé, depois de Jesus já ter aparecido aos seus discípulos, duvidou e disse, né, com palavras ao som, né, que ele só creria se ele tocasse nas chagas de Jesus, tocasse onde os cravos entraram em Jesus e tocasse no lado de Jesus onde foi perfurado, né, onde foi traspassado. Muito bem, essa cena é uma cena muito, muito forte. E aí Jesus aparece novamente aos discípulos já na presença de Tomé. A primeira coisa que Jesus fez foi se dirigir a Tomé. Jesus era Deus, era onisciente, onipresente, não precisou ninguém dizer para Jesus o que Tomé havia dito em momentos anteriores sobre duvidar a não ser que tocasse nas chagas de Jesus. Jesus prontamente, ao aparecer aos discípulos, fitou os olhos em Tomé e se dirigiu a Tomé. E a primeira coisa que Jesus disse para ele foi: Tomé, eis aqui as mãos cravejadas, toca. Tomé, eis aqui o lado que tu querias tocar, toca e vê com os teus próprios olhos. E aí, no momento em que Tomé tem aquela experiência maravilhosa com Jesus, né, aquele encontro verdadeiro com Jesus Cristo, Tomé tem sua vida transformada. Mas o mais importante, o que contextualiza onde eu quero chegar com vocês na aula de hoje, é exatamente o que Jesus disse a Tomé. Jesus perguntou a Tomé: Tomé, por que vistes, crestes? E Tomé ficou atônito, né? E aí Tomé depois faz aquele anúncio revelador de verdadeira conversão. E aí Tomé disse: Deus meu, Senhor meu, né? E se prostrou diante de Jesus. E aí Jesus lançou uma palavra poderosa a Tomé, mas que aquela palavra era a confirmação do que os profetas já haviam dito, dito atrás, e o que ocorreria dali para frente. Então Jesus lançou uma palavra que confirma o que os profetas já haviam dito no Velho Testamento, no Antigo Testamento, e profetiza o que ocorrerá no futuro, a partir da sua subida, até a sua volta, ao seu retorno, para nos resgatar. Jesus dirigiu a seguinte palavra a Tomé: Tomé, por que vistes, creste? Deixa eu te dizer uma coisa: bem-aventurado, o mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Essa palavra é uma palavra muito forte, porque essa palavra mostra a essência e a razão de ser
de todos os sacrifícios e tormentas passadas pelos profetas no Antigo Testamento. Porque eles não viram, mas eles creram na promessa de Deus. Deus já havia revelado a promessa da vinda do Messias. Deus já havia anunciado, né, e dito que escreveria as suas palavras em nossos corações e que nós seríamos o seu povo e ele seria o nosso Deus. Isso foi revelado no Antigo Testamento e muitos profetas morreram por causa dessa palavra e dessa profecia. Profetas foram cortados ao meio, foram cerrados ao meio, profetas foram torturados, profetas foram apedrejados, né? Muitos profetas foram perseguidos, né, por causa dessa palavra profética, dessa promessa de Deus para os seus filhos, para a humanidade. E Jesus vem e confirma, né, atesta essa palavra profética do Antigo Testamento. E não só isso, revela o que ocorreria dali para frente, ou seja, da vinda de Jesus a partir do Novo Testamento, né, como se diz, até Apocalipse. Mas bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Nós estamos inseridos nessa palavra poderosa e profética de Jesus, porque nós, meus irmãos, nós não vivemos o que viveram os apóstolos. Nós não vimos Jesus como viram os apóstolos. Nós não ouvimos Jesus, não convivemos com ele como conviveram os apóstolos. Mas nós cremos. Nós cremos que ele é o Senhor Jesus, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro que veio, né, selar a vida eterna, a salvação, que veio tirar o pecado do mundo. Nós não precisamos ver, nós cremos, não vemos, nós cremos. É uma questão de fé. Então, Cristo, nessa palavra poderosa, estava revelando a fé que identificaria os crentes da nova geração, do novo tempo que ali estava iniciando, de uma geração futura. Nós estamos inseridos nessa palavra de Jesus dita a Tomé. Então, é interessante nós entendermos que há uma conexão perfeita entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, por meio desses dois pontos cruciais. Repetindo e reafirmando, né? O primeiro ponto que nós destacamos aqui é a tradição histórica comum, uma identidade histórica que existe tanto no Antigo como no Novo Testamento. E o segundo ponto crucial é o princípio das alianças, aquilo que foi prometido por Deus no Antigo Testamento foi cumprido em Jesus no Novo Testamento e foi revelado tanto no Antigo como confirmado, né, no Novo Testamento, por meio de Jesus e seus discípulos e seus apóstolos após a sua subida. Mais um ponto interessante que a gente precisa extrair, né, da lição que nos compete, né, compartilhar com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, é que a nova aliança ela dá sentido a todas as alianças anteriores que foram renovadas e cumpridas por meio do Messias. Para Paulo, e isso você extrai em Gálatas, capítulo 3, versículos 1 a 3, o dom do Espírito Santo aos crentes da nova aliança é a promessa feita nas alianças anteriores do Antigo Testamento. É aquilo que eu disse anteriormente, a qual foi cumprida. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Isso está em Jeremias 7:23. Então, o que Paulo, em Gálatas, em sua carta apostólica a Gálatas 3:1-3, né, Paulo reafirma aquilo que foi dito ao profeta Jeremias por Deus. Jeremias 7:23. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Ou seja, todos aqueles que ouvem a minha voz, crê no meu Filho unigênito, serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso revelado em Jeremias no Antigo Testamento, verificado, confirmado por Jesus e, né, ratificado pelos seus discípulos na missão de pregar o Evangelho. Os apóstolos na missão de disseminar o Evangelho e a doutrina de Jesus Cristo para o mundo. Paulo, especialmente aos gentios, e Pedro, né, em Jerusalém para os judeus. Né? Então essa missão de disseminar o cristianismo foi dada a dois homens, inicialmente, estrategicamente por Deus, a dois homens, Pedro, né, e Paulo. Pedro, local, aos judeus, a Jerusalém,
né, a igreja de Cristo em Jerusalém, e Paulo aos gentios. E o que tem em comum entre Pedro e Paulo? O que tem em comum é que eles estavam alinhados na mesma promessa e tinham a mesma identidade histórica. O que reforça os dois pontos anteriores que respondem com propriedade a pergunta de qual é a relação, qual é o ponto de relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Outro ponto crucial, né, para compreendermos, né, uma outra variável, né, que a gente extrai das Escrituras, né, para que nós possamos compreender com mais propriedade a unidade, essa unidade da palavra, né, essa unidade da Bíblia, né, é que o Novo Testamento ele está contido no Antigo Testamento, na medida em que as promessas ali descritas não se limitavam naquele tempo, mas em tempos futuros, como visto em Jeremias 32, capítulo 32, 39 e 40, né, dos versículos, e João, né, 1, de 1 a 14. Né? Me permitam compartilhar com vocês João, essa epístola de João 1 a 14. Olha só, é bem reveladora essa primeira parte de João, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Para otimizarmos o tempo, eu vou logo para o versículo 14, que é a revelação e é o cumprimento da promessa feita por Deus no Antigo Testamento. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito no Pai. Então João estava confirmando, estava atestando o cumprimento da promessa de Deus para a humanidade. Promessa essa, né, que nós encontramos em Jeremias 7:23. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Também vimos em Jeremias 32, 39 e 40, e aí me permitam compartilhar com vocês, vejam a conexão, né? E aí o objetivo é esse, é revelar para vocês a perfeita conexão entre João, capítulo 1, versículo de 1 a 14, com destaque para o versículo 1 e o versículo 14, e Jeremias. Né? E Jeremias 32, né? Vamos abrir aqui em Jeremias 32, versículo 39 e 40. Vejam uma perfeita conexão, é maravilhoso. Por isso que o estudo, né, ele é edificante, né, quando a gente faz esse estudo comparativo, né, essa pesquisa comparativa entre os dois momentos, o Antigo e o Novo Testamento. Então vamos lá, Jeremias 32, versículo 39 e 40. Olha que coisa linda, meus irmãos. Olha que coisa linda. O que foi revelado no Verbo que se fez carne foi cumprido por Jesus, né? E se estabelece até os dias de hoje em nossas vidas. Olha só, em Jeremias, hein? Lá no Antigo Testamento, Deus dizendo: eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. E aí continuando: dar-lhe-eis um só coração e um só caminho. Olha aí, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isso no Novo Testamento. Então, dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Olha aí, o princípio da aliança. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração.
para que nunca se apartem de mim. Alegar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-lo-eis firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Então, promessa de Deus para, revelada, essa aliança a Jeremias, de que haveria um tempo que Deus escreveria as suas palavras em nossos corações, e que Ele seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. Isso acontece quando o Messias vem ao mundo, em que sela essa promessa. Essa promessa passa a ser selada e cumprida por meio de Jesus, em que todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, temos Deus como nosso Deus e temos o bem recebido por Ele. Este bem é algo interessante também a compartilhar, que este bem não é numa concepção materialista, e sim numa concepção espiritual. Este bem está relacionado à vida eterna, à salvação em Cristo Jesus, que é o bem, que Deus revela por meio da sua promessa, restabelecendo a aliança com o homem. Então veja uma perfeita conexão, entre o que você encontra em Jeremias, 32, versículos 39 e 40, e João, versículo 1 a 14. É um exemplo, mas você vai ver essa conexão em outras partes do Novo Testamento. Aquilo que está em Jeremias, você vai ver conexo com outras partes do Novo Testamento, outras partes do Novo Testamento. Como eu acabei de dizer, a parte em que o próprio Jesus revela isto, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus já havia dito que por um só caminho ia estabelecer essa aliança conosco, e aí por Jesus Cristo como o único caminho que leva à salvação. Além dessa promessa, como eu disse, outras nós podemos destacar, como o alcance da aliança aos gentios, a extensão dessa aliança, que antigamente estava limitada apenas aos judeus, ao povo de Israel. Só que no Novo Testamento é revelado uma nova Israel e uma nova Jerusalém, e é aí que nós gentios estamos inclusos, porque na verdade agora a salvação é pela graça por meio do Senhor Jesus. E aí todo aquele que crê será salvo. Todo aquele, não só o judeu, mas todo aquele que crê será salvo. Uma outra que podemos destacar, uma outra promessa, é a própria vitória sobre a morte, a vitória de Cristo sobre a morte, através da ressurreição dos mortos, para que nós possamos com Ele ressuscitarmos e vencermos a morte. Ainda que passamos pela primeira morte, mas a morte eterna, a segunda morte, essa nós não passaremos. E isso é promessa de Deus, cumprida em Jesus Cristo, quando venceu a morte e foi ressurreto. E a sua própria função foi revelada e confirmada nele mesmo, revelada através dos profetas e confirmada por meio de Jesus, de sua vida na terra. A remoção do pecado pelo Cordeiro de Deus, a remoção do pecado pelo Cordeiro de Deus, como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é mais por sangue de ovelhas e carneiros, e por sacrifício de pombinhas e rolinhas. Agora é pelo sacrifício vivo de Jesus Cristo, como sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em penúltimo lugar, pessoal, tínhamos muito mais coisa a fazer digressão, muito mais argumentos, muito mais partes de estudo, mas nós temos um tempo a cumprir, um tempo limitado, já estamos chegando ao fim desse tempo, Mas fica aí os textos que foram aqui mencionados, e para que você possa buscar um maior aprofundamento da palavra, uma leitura muito mais aprofundada. Isso vai contribuir para o teu conhecimento e o enriquecimento da palavra, o seu crescimento espiritual na palavra de Deus. E por penúltimo, não podemos ver o Antigo Testamento como um fracasso ou como uma superação pelo Novo Testamento. Há quem sustente essa ideia, mas é uma ideia equivocada,
né, são pessoas que estão totalmente desconectadas, né, do propósito da palavra. Mas uma revelação, mas o que é que nós temos que entender, né? Que ao invés dessas pessoas que sustentam que se trata o Velho Testamento como sendo ultrapassado, como sendo revogado, né? O próprio Cristo veio: eu não vim para revogar a lei, eu não vim para tirar um tio da lei, eu vim para cumpri-la. Então isso é a própria confirmação. O próprio Cristo já dissipou essa dúvida, né? Ele mesmo disse: não vim para revogar lei nenhuma, eu vim para cumpri-la. Né? Então não se trata de revogação ou não, não se trata de fracasso ou não, não se trata de superação do velho pelo novo. Não se trata disso. Se trata de uma confirmação, se trata de um cumprimento daquilo que foi revelado antigamente pelos profetas. Então, qual seria a correta visão acerca, né, dessa relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Né? Que é melhor entendermos como uma revelação progressiva. Uma revelação progressiva, ou seja, que vem com o tempo, vem se progredindo, vem se complementando, vem se desenvolvendo, desde a época de Adão e Eva até o nosso tempo. Tá? Na medida em que é uma relação de complementariedade ou supletividade. Mas nunca podemos cair nessa falácia, né, humana, de que há uma contradição entre o antigo e o novo. Há uma relação de revogação ou superação entre o antigo e o novo. Né? Porque se nós pensarmos assim, nós estamos negando a unidade da Bíblia. Né? E aí é totalmente equivocada essa ideia, né? E não contribui para o seu crescimento espiritual, apenas vai contribuir para que você seja um crente dividido, né? Pelo próprio conhecimento. Ok? Então, é impossível, eu posso começar a concluir para vocês o seguinte: é impossível entender o Novo Testamento sem entender o Velho. É impossível você fazer um estudo apropriado do Novo Testamento sem passar pelo estudo do Antigo Testamento. Não é à toa que muitos estudos bíblicos atuais, eles aplicam a seguinte metodologia de estudo, né? Não sei se vocês têm essa experiência, né? Mas eu posso compartilhar a minha. Então, todos os anos eu escolho um plano de leitura da Bíblia. Né? Então, já há uns 5 anos aí, 6 anos, eu tenho estudado a Bíblia anualmente, através de um plano de estudo. Mas onde eu quero chegar com isso? Não é dizer que eu estudo a Bíblia, mas onde eu quero chegar é que hoje as metodologias de estudo, elas fazem um paralelo. Dia primeiro, dia de hoje, você vai ler textos do Antigo Testamento e textos do Novo Testamento, que você vai ver relação entre os dois. É exatamente para que você possa enxergar que existe relação entre o velho e o novo. E que o novo não revoga o velho, o novo não é melhor do que o velho, o novo não supera o velho. É uma complementação ou supletividade. É uma relação de supletividade entre o novo e o velho. E nesses estudos, né, nesses planos de estudo, que eu considero como os mais adequados, é esses que eles fazem, né, a alternância, né, de você ler um texto do Antigo e um texto do Novo. E esses textos tendo relação, tendo uma identidade entre eles. Tá certo? Então, se você procurar passar a utilizar planos de leitura, procure utilizar essa metodologia, né, de planos de leitura. Vai ser muito enriquecedor para a sua vida, eu tenho certeza. E por fim, pessoal, a essência do Novo Testamento. Qual é a essência do Novo Testamento? É nos conduzir a Cristo por meio da graça. Olha só a relação de extrema importância da graça prefigurada no Antigo Testamento. Ou seja, Jesus Cristo já vinha sendo revelado no Antigo Testamento. A graça por meio de Jesus Cristo já vinha sendo revelada no Antigo Testamento. Logo, o Novo Testamento pode ser compreendido como a hermenêutica, e não sou eu que estou dizendo,
né? Então existem já estudos, né, de grande credibilidade que sustentam essa afirmação, né, que o Novo Testamento pode ser compreendido como uma hermenêutica do Antigo Testamento, ou seja, a gente procura entender muitas vezes o que foi dito no Antigo Testamento quando conhecemos o Novo, como quando lemos, né, o Novo Testamento numa linguagem mais atual do que o Antigo, né, num tempo diferente do que aquele Antigo, mas numa linguagem muito mais acessível, porque a leitura do Antigo, do Novo Testamento, ela é muito mais acessível, né? Por quê? Primeiro porque dentro dos evangelhos sinóticos, né, você vê a simplicidade de Jesus em pregar o evangelho, pregar a sua doutrina. Jesus falava de uma simplicidade tal que era perfeitamente compreensível, né, e nós compreendemos perfeitamente bem, né, até porque ele lidava, né, ele tinha que lidar com pessoas também de baixo conhecimento, que não eram eruditas, como Pedro, por exemplo, que eram praticamente uma pessoa que não tinha estudo, e outros discípulos que, como Pedro, também não tinham estudo. Então Jesus precisava ser compreendido por eles. Então, concluindo, né, o Novo Testamento pode ser compreendido como uma hermenêutica do Antigo Testamento, devendo ser excluídas as prescrições. Isso aqui é de extrema importância, né, para nós caminharmos para a conclusão. Devendo ser excluídas as prescrições nacionais em relação a um povo ou uma nação, né? Ou seja, que não se aplicam em nosso tempo, como por exemplo as leis cerimoniais do povo de Israel, né, as leis civis do povo de Israel. Então essas prescrições, né, devem ser excluídas dessa interpretação, dessa compreensão, né, no Novo Testamento, né, para os nossos dias atuais, né? Então, o que resta, né, o que resta em comum, né, entre o Novo e o Antigo Testamento, que é eterno, né, é exatamente a essência universal de uma lei moral, né? Então, não é uma lei civil, não é uma lei cerimonial, né? A lei civil do povo de Israel de antigamente não é aplicada e não pode ser aplicada ao nosso tempo, à nossa geração, à nossa civilização, à nossa nação, né? Ao mesmo tempo que as leis cerimoniais também não têm mais por que serem aplicadas e não têm qualquer relação com o nosso tempo mais, né? Não porque foram superadas, mas porque Jesus cumpriu em si tudo, né? Então hoje não tem sentido nós sacrificarmos carneiros, ovelhas, né, pombinhas e rolinhas. Não tem sentido, já que o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo por meio do seu sangue que foi vertido na cruz. E é essa a nossa promessa que nós nos apegamos e cremos, né? E por fim, né, devemos absorver a essência universal de uma lei moral. Então, os princípios, o que existe em comum entre o Antigo e o Novo Testamento, né? E a nossa geração atual, os nossos tempos modernos. O que existe em comum, né, nesses três tempos? O Antigo, o Novo, que na época de Jesus, até Apocalipse, né, e a nossa realidade. O que existe em comum? Os princípios. Os princípios não mudam, os princípios são imutáveis. Os princípios que foram lançados por Deus desde Adão e Eva, né, eles permanecem o mesmo hoje. Princípios que nós encontramos por toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Um dos maiores princípios, Jesus revelou o princípio do amor, de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Como sendo esse respondido por Jesus aos fariseus, como sendo o maior dos princípios, o maior dos mandamentos, o amor. Então, são princípios imutáveis, né, que não se resumem em regras, em preceitos, né, de civilizações, de povo, de cultura, né, não se resume a isso, né, de normas cerimoniais do templo, não se resume a isso, é muito mais do que isso. Então, isso é o que é o ponto essencial, que é dotado de uma universalidade, né? São os princípios criados por Deus, né, e que devem prevalecer até os nossos dias. Meus irmãos, que maravilha esse estudo. Confesso para vocês que eu fiquei extremamente empolgado com esse estudo. Um estudo maravilhoso.
e que certamente agregou muito, né, na minha vida, e eu tenho certeza que agregará, né, na sua vida também. Meus irmãos, chegamos ao fim, né? Queria te abençoar em nome do Senhor Jesus, né? E que essas lições que nós extraímos hoje tenham sido revelações de Deus para a sua vida. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.